Muito bem, minha gente amiga. A mulher estava prestes a ser julgada. A acusação contra ela: matou o marido, matou o amante e picou o marido em várias partes. Mas, ô Bate, qual que é a prova mais fidedigna, a prova mais cabal que levou essa mulher a se sentar no banco dos réus? E eu explico para você de casa. A polícia teria encontrado a cabeça do amante no porão da casa dela. A partir desse momento, a Justiça dos Estados Unidos formaliza a denúncia contra esta mulher e ela se senta no banco dos réus. Quando você sofre uma acusação, em qualquer tipo de processo, você tem direito à defesa. Você tem direito a ter um advogado com registro, que tem uma procuração para falar por você nos autos judiciais. Muito bem, essa mulher contrata esse senhor aqui de cavanhaque, ó. Esse senhor aqui foi pago por ela. Ela pagou, e é caro, hein? O processo, quanto mais complexo e quanto mais demora, obviamente o valor a ser pago para o advogado é muito maior. Dentro da sala onde ela estava sendo julgada, havia apenas uma pessoa interessada em absolvê-la da acusação gravíssima. E essa pessoa é justamente o advogado. Ora, se o Ministério Público estava contra a mulher, se as testemunhas que ali estavam depuseram contra essa mulher, por que ela vai atacar justo o único homem que queria inocentá-la? Solta a imagem. Solta a imagem. Olha o que ela vai fazer. Olha o que ela vai fazer com o próprio advogado. O juiz não acreditou. O juiz ficou perplexo. A polícia teve de agir imediatamente. Ninguém estava acreditando naquela cena. Ora, se ela atacasse alguma testemunha que falou mal dela, é óbvio que isso não pode, é repugnante. Só que seria compreensível essa raiva dela. Se o juiz lesse uma sentença contra ela, ela poderia ficar nervosa. Mas por quê? Porque justo o homem, a única pessoa que ali estava para defendê-la, para tentar evitar, inclusive, de que ela fosse levada à pena de morte ou prisão perpétua, ela sorrateiramente, veja, ela está ouvindo o que o juiz diz e fica um silêncio. E, de repente, ela ataca o homem sem dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Cadê o outro ângulo da confusão dentro do fórum, por favor? Olha só, olha o golpe que ela dá no advogado. Ninguém estava entendendo nada. Tanto que ela estava próxima do advogado. Afinal de contas, você parte do princípio que o réu jamais vai agredir ou tentar fazer uma maldade com a pessoa que está sendo paga por ela para defendê-la. Por que ela teve essa atitude extremamente violenta e misteriosa? Lembrando, ela matou o amante, picou o marido, teria decepado o rapaz, pegou a cabeça e deixou no porão da casa até ser descoberta. Percival de Souza, por que essa reação explosiva justo com o único homem que queria a inocência dela? Porque, Bate, o juiz está deixando claro, quando ele começa a ler o que vai decidir, com base na opinião dos jurados, ele percebe que o advogado, na verdade, ele está diante de uma missão praticamente impossível. Até porque, Bate, como você disse, nos Estados Unidos, a legislação, num caso de homicídio, de assassinato, com barbaridade como esse, ele é punido implacavelmente ou com pena de morte ou prisão perpétua. Então, o advogado, o que ele faz? Ele procura construir uma tese, ele adota uma estratégia e provavelmente aí a mulher não gostou do trabalho que ele desenvolveu durante esse julgamento aí. Irritou-se profundamente, achou que o advogado poderia fazer um milagre, coisa que juridicamente ele não foi capaz de fazer, e avançou sobre o advogado, atracou-se com o advogado. Mas como acontece aqui também, há uma escolta, um policial na escolta que foi livrá-la do advogado, livrar o advogado do ataque dela. Mas foi inconformismo.
E não vai adiantar nada isso aí não, Bate. Você falou, mas não acertou. Não é por isso que ela fez esse ataque. Mostra da câmera de segurança. Eu não tinha visto. É um socão que ela deu na cara do... Olha. Que isso? A mulher tá com um cão no corpo também? A cabeça do amante foi encontrada. Peraí, o advogado ri? O advogado parece que ri. E nem levanta para sair correndo de medo. As pessoas ali ficaram... Ninguém entendeu nada. A polícia está a postos principalmente para preservar a integridade de testemunhas, do juiz, dos promotores que estão lá para acusar a pessoa. Agora, quando que na cabeça deles passaria que ela fosse capaz de atacar o próprio advogado? Esse homem que ela atacou barbaramente está recebendo dela. O dinheiro é pago por ela. Ô, Ligeiro, o que é que você acha que aconteceu? Por que essa mulher teve essa reação completamente descabida contra o próprio advogado? Contra a única pessoa que ali dentro estava para inocentá-la. Todos os outros, ô Ligeiro, que você está vendo aí na imagem, são a favor da condenação dela. São a favor que ela fique ou na prisão perpétua ou que seja condenada à morte, que vá para o corredor da morte. O único que... Oh, gente, olha que loucura. Vem pra cá. O único que estava trabalhando a favor dessa mulher é esse que foi atacado por ela. O que você acha que fez que ela tivesse esse comportamento explosivo de uma hora para outra, Ligeiro? Muito boa tarde, Bate. Boa tarde para você que acompanha o Cidade Alerta. Bate, será que no meio desse processo o advogado mudou de ideia e traiu a confiança dela? Por isso que ela ficou desse jeito, teve esse ataque de fúria, partiu com uma cotovelada para cima do advogado? Será que foi isso? Não. Veja só. Ela se irritou. Vou contar para vocês o motivo. Num determinado momento do trâmite do processo, em alguns casos, o advogado ele tenta ganhar prazo, ele tenta ganhar tempo de forma Ô Percival de Souza, quando o advogado tenta prorrogar uma discussão, né, o próprio caso aqui do Paulo Cupertino, várias vezes os defensores, que são muito bons, por sinal, que estão trabalhando para o Cupertino, tentam empurrar as decisões justamente para dar mais chance para a defesa dela, para a inocência dela. Por que se tem essas decisões às vezes, Percival? Alguns advogados tentam protelar, em vez de resolver rápida a situação, tentam empurrar, tentam jogar para frente as decisões. Porque, Bate, no mundo forense, isso se chama tentar procrastinar, ou seja, seria uma procrastinação. Então, ele adotou um estilo, adotou um método, ele fez uma opção que não agradou essa mulher que está sendo julgada. Quer dizer, em suma, ela não concordou com algum ponto da defesa com o que o advogado fez, não concordou com o que ele fez. Então, ficou furiosa e foi para cima dele. Não sabemos se ele prometeu algo para ela diante dessa missão impossível, mas ela não se conforma com o estilo que ele adotou e vai para cima. Provavelmente seja um argumento que ela tenha tentado combinar com ele e não teve êxito, mas de qualquer forma pode ser uma possibilidade essa, ganhar tempo, Bate. Exatamente isso, ela tinha acabado de prestar o depoimento alegando inocência e o advogado pediu para prorrogar, pediu um prazo maior para a defesa. Ela na hora não concordou, se revoltou. E ela então acaba atacando o próprio advogado porque ela achava naquela altura que o advogado estava traindo a confiança dela. E até agora, obviamente que a sessão foi interrompida e o julgamento ainda não aconteceu em Wisconsin, nos Estados Unidos.